Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui reunidos nesta manhã para a discussão a respeito da revisão do Plano Diretor de Rio Verde. Em nome da organização, nós cumprimentamos todos aqui presentes nesta importante Casa de Leis, que é a Câmara de Vereadores de Rio Verde, cumprimentando o presidente da Casa, vereador Lucivaldo Medeiros, todos os demais vereadores aqui presentes, vereador Luiz Encanador, vereador Sargento Biratã, vereador José Henrique, vereador Cabo Moraes, vereador Ronaldo Cruvinel, vereador Marlos também, vereador Zé Antônio, vereador Manuel Pereira, vereadora Lúcia Batista e os demais vereadores que se encontram na casa. Em nome da organização, os nossos cumprimentos a todos vocês. Também registramos a presença do senhor Luiz Fávero, daqui a pouco vai fazer uso da palavra. Ele que é superintendente de desenvolvimento urbano da nossa cidade, a secretária Marion Compir, secretária de Meio Ambiente, secretária doutora Lília Martins do Vale, secretária de Assistência Social, que está organizando no dia de hoje também a distribuição de 14 mil brinquedos a partir das 4 da tarde lá no módulo, na parceria com a OVG. Também o secretário Deni Márcio Borges de Oliveira, secretário de Desenvolvimento Econômico, daqui a pouquinho estará dando andamento aos trabalhos. Também sou Everaldo Pastore, coordenador da revisão do Plano Diretor e é também coordenador do curso de pós-graduação nessa área de Plano Diretor. Ele também membro da ARCA. Gerson Neto, presidente da ARCA, que está responsável por esta revisão do Plano Diretor. Também o Arlo, também da Secretaria da Fazenda, enfim, a sociedade aqui bem representada, a Associação de Moradores, o povo em geral que atendeu o chamado aqui nesta manhã. Revisão do Plano Diretor de Rio Verde. Prefeitura Municipal de Rio Verde, Administração Paulo Faria do Vale. Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente, ARCA. Universidade de Rio Verde, UniRV. Professores e alunos do curso de especialização em Planejamento Urbano. O que é o Plano Diretor? O Plano Diretor é uma lei municipal que reúne as políticas públicas, principalmente de ocupação de território. Como é feito o plano diretor e quem participa? O plano diretor é de iniciativa da prefeitura. Deve ser discutido e elaborado com a participação dos moradores. Por isso, muito importante hoje a participação dos moradores, da população da cidade. Em seguida, é transformado em projeto de lei para apreciação e aprovação pelos vereadores da Câmara Municipal, dos 21 vereadores que compõem a Câmara de Rio Verde. A cidade de Rio Verde teve seu princípio no século XIX, da mesma forma de outras cidades do sudoeste goiano, ou seja, ocupando a região com a pecuária. Na segunda metade do século XX, ganhou força com a produção e exportação de grãos. A partir dos anos 80, teve grande expansão do setor industrial e passou a polarizar o desenvolvimento da região. Os 169 anos de Rio Verde foram marcados por momentos que nos proporcionaram rica história, cabendo-nos a responsabilidade de dar sequência a estas páginas, apresentando-se um momento atual imperdível para atingir esse objetivo. Nossa história. Em 1830, aqui chegaram José Rodrigues de Mendonça e sua esposa, Florentina Cláudia de Jesus, quando encerrava-se o ciclo do ouro e iniciava-se o ciclo do couro. Por certo, mal sabiam
naquele momento que a doação de suas terras à igreja e, consequentemente, surgimento do Arraial das Dores de Rio Verde, deflagraria processo que precedeu a urbanização de um território que viria a se transformar na cidade de Rio Verde, grande em vários sentidos. Hoje, estamos aqui reunidos, trabalhando para ordenar esse território, permitindo a harmonia entre progresso e qualidade de vida de mais de 220 mil pessoas. A gente trouxe aqui a introdução do que será apresentado aqui nesta manhã, que será discutido, será mostrado. E vamos chamar para deixar aqui a sua mensagem o superintendente de desenvolvimento urbano de Rio Verde, o senhor Luiz Fávero, para deixar a sua importante mensagem nesta manhã. Já está aqui com o microfone, senhor Luiz. Bom dia a todos, os vereadores aqui presentes, os nossos secretários, a doutora Lília. Essa segunda audiência tem um caráter também muito importante, porque nós vamos continuar ouvindo a sugestão da comunidade para essa revisão do plano diretor. Hoje a gente vai fazer uma apresentação inicialmente, depois a gente vai abrir aí sugestões escrita e oral, quem quiser usar o uso da palavra, e a gente não pode economizar nenhum assunto, desde os mais polêmicos, inclusive aquele que é mais discutido, que é a expansão urbana, né? Hoje, quando a gente for discutir expansão urbana, está todo mundo de olho. E todos os outros assuntos, né? Para esse ano é a última evento que a gente faz dessa revisão do plano. Para o ano que vem nós vamos ter algumas reuniões de bairros nos distritos. E depois, em maio, a gente deve apresentar a última audiência, apresentando já o texto final que vai ser encaminhado para a Câmara Municipal para discussão aqui na Câmara. Então, desejo a todos uma boa manhã de trabalho e passo para a fase seguinte. Vamos também convidar para falar em nome de todos os vereadores, já aqui mencionados, todos os 21 vereadores. O presidente da casa está aqui ao nosso lado, vereador Lucivaldo Medeiros. Bom dia a todos, desejar boas-vindas a todos vocês, a imprensa por presentes, agradecer a presença de todos os vereadores. Como muito bem disse, o Moreno já contou novamente para a gente recordar a história de Rio Verde e a importância de estarmos aqui todos envolvidos, participando da elaboração da nova etapa do plano diretor. Essa segunda audiência está dando a chance, a possibilidade da população participar, sociedade organizada, os empreendedores, os vereadores, enfim, é a hora de nós ajustarmos juntamente o empreendedor com o meio ambiente, e nós sabemos que precisamos ter sustentabilidade e preservação. Por isso estamos aqui conversando com o Luiz Fávero, a previsão que esta seja a última deste ano. E o ano que vem teremos, né, Luiz, nos distritos também audiências públicas, para posteriormente ir finalizando e encaminhar o projeto de lei já elaborado para a Câmara ser apreciado e votado pelos vereadores. Então, bom dia a todos e vamos continuar na sequência da programação. Obrigado, Moreno. Tenham todos um bom dia. Obrigado, presidente. Ainda voltando ao meu registro anterior desse cerimonial, registrar a importância do grande número de empresários aqui presentes. A gente falou da população e também o secretário de Agricultura, Gelos Mendonça, que se faz presente, a exemplo dos secretários já que tiveram suas presenças registradas. Eu passo a palavra agora ao Gerson Neto. O Gerson Neto, ele é presidente da ARCA
e vai falar mais sobre a Arca, vai falar mais sobre o evento, e ele que estará coordenando esse trabalho no decorrer desse dia. Gerson Neto, bom dia. Bom dia, obrigado. Bom, gente, nossa segunda audiência pública, a primeira foi muito boa, ficamos muito felizes com o resultado. Agora temos mais uma manhã para dialogar bastante, e a gente ficou muito feliz com a decisão do prefeito Paulo de adiar um pouco, de ter um pouco mais de paciência com o plano diretor, porque nosso primeiro planejamento era deixar ele pronto agora no final do ano, mas vamos discutir um bocado mais, adiar essa entrega para a Câmara um pouco, possivelmente deve acontecer lá para março ou maio do ano que vem. Então teremos bastante tempo para amadurecer todas as questões do plano. E isso é muito, muito salutar, muito saudável, muito bom para a cidade, uma decisão muito sábia do prefeito e da equipe dele. E eu acho que a gente tem que aproveitar para amadurecer as questões, falar bastante sobre tudo, né? A gente vai continuar aqui com a apresentação do Deni Márcio. Ele vai passar os dados que foram reunidos sobre a cidade. Cadê o Deni Márcio? Depois da fala do Deni Márcio, a gente vai abrir para sugestões, para falas de vocês. Mas a gente tem aqui um formulário, não é, Luiz? Que tem um formuláriozinho de sugestões para o plano. A gente vai abrir para falas, mas é importante que vocês peguem o formulário e façam suas sugestões também por escrito, para que fique documentado e a gente tenha como recuperar isso mais facilmente. Eu vou estar fazendo as anotações também, de resumo das coisas que vão ser ditas, mas é claro que, pelas mãos de vocês, a coisa é mais fidedigna, né? Tem mais credibilidade, vocês podem colocar com suas palavras, tem mais valor do que as minhas interpretações das suas palavras. Então, quem quiser fazer aqui suas sugestões, está aqui. Alguém pode passar, talvez? Quem que pode ser? Aqui, ó, pega com o Marion. Deni Márcio. Senhoras e senhores, bom dia, senhoras e senhores vereadores. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e aos colegas da pós-graduação, em nome dos quais eu estou falando agora, para poder passar alguns dados. Continuando aqui, e Rio Verde das Abóboras? Quantas vezes já ouvimos falar sobre isso, né? Muitos rejeitam o Rio Verde das Abóboras, e nós temos visto que é melhor assumir essa característica que nós temos, esse nome pelo qual, esse adjetivo pelo qual nós somos às vezes conhecidos, e mostrar que isso faz parte da nossa história, reconhecer e transformar em algo positivo. Refletindo, por certo, se o Visconde de Taunay passasse por aqui hoje, ele teria a oportunidade de ver muito além das abóboras, uma produção muito rica. E isso pode ser demonstrado nesses números, com a nossa produção de soja em área plantada, que supera os 315 mil hectares por ano, com produção que aproxima de 1 milhão de toneladas de soja. Também a produção de milho, que em área plantada supera os 200 mil hectares, chegando a aproximadamente 700 mil toneladas. Também no rebanho, nós já tivemos um rebanho maior que esse, nós tivemos um recuo no rebanho ao longo dos últimos anos, e agora novamente nós temos um avanço no rebanho bovino, e nós temos aproximadamente 338 mil cabeças de bovinos, e esse número tem crescido. É interessante a gente observar que o processo de integração com a avicultura e a suinocultura tem proporcionado o aumento do nosso rebanho bovino. E hoje nós temos condições de ter confinamentos, nós temos condições de ter a criação bovina em áreas menores, através da criação com o confinamento, com a engorda. Isso tem proporcionado o aumento do nosso rebanho bovino. E nós temos um rebanho suíno e de aves, que é o processo de integração através da BRF, que nos dá, com certeza, o maior plantel do estado de Goiás e um dos maiores do Brasil, com números realmente muito expressivos de suíno e de aves. Além disso, nós temos ainda uma produção de leite que é muito significativa,
que é uma produção de 70 milhões de litros anuais. É uma produção que realmente chama muita atenção. Apesar de hoje nós termos várias vertentes da nossa economia, mas a produção de leite ainda é importante. Continuando com os dados econômicos, nós temos, pelos dados oficiais registrados, um PIB que supera os 7 bilhões anuais, uma renda per capita de R$ 36.500 por cada pessoa ano, obviamente, né? E uma renda mensal, uma renda média mensal de R$ 2.300. Esse é um dado muito importante da renda, porque isso aqui demonstra o valor que realmente vai para as pessoas, o valor, a capacidade de compra, a capacidade de aquisição que as pessoas têm. E isso é um dado muito importante para a nossa economia. É um dado que chama a atenção de empresas que querem se instalar em Rio Verde, de redes de lojas. Nós vamos ver daqui a pouco que nós estamos servidos por redes de lojas, empresas importantes que olham para essa renda média para poder tomar decisão de investimentos. Isso reflete na qualidade de vida da nossa população. Nós temos uma frota de veículo muito significativa, que ultrapassa os 133 mil veículos. Dentro desse número de veículos, se nós formos observar, tem um dado muito interessante. A gente trouxe aqui de uma maneira resumida, mas nós temos documentação com esses dados mais detalhados. Nós temos um grande número de picapes. E esse número de picapes é um número interessante porque ele demonstra uma capacidade de geração de renda, de alta renda que existe no município. E isso chama a atenção também desse mercado, que é o mercado de veículos. E, obviamente, esse grande número de veículos também traz desafios para a mobilidade e para o trânsito. É um grande desafio para nós. Nós somos servidos por 20 agências bancárias. É um outro dado econômico importante. Nós temos uma rede bancária bastante ampla e que oferece o serviço bancário para essa população. Falando um pouquinho da nossa balança comercial. Vocês sabiam que Rio Verde é o principal município exportador do estado de Goiás? É isso mesmo. Rio Verde é o campeão de exportações. O nosso número de exportações alcança 600 milhões de dólares por ano. Então nós somos o principal município exportador do estado de Goiás. E esse é um dado que nos orgulha muito, é fruto desse trabalho todo que vem sendo feito ao longo da nossa história. Então, no saldo da nossa balança comercial, nós temos aí mais de 470 milhões de dólares anuais. Então, um resultado muito positivo que contribui não só para a balança comercial do estado de Goiás, mas também para a balança comercial do nosso país. Quando a gente ouve falar esses números de economia na televisão, quando diz assim que a agricultura, o agronegócio tem contribuído para a balança comercial positiva do país, está aqui a nossa contribuição. A contribuição de Rio Verde está expressa nesse gráfico, quando aquela linha amarela representa o saldo positivo da nossa balança comercial. Olhando um pouquinho para a nossa história, e nós procuramos trazer isso, refletindo para a nossa história, aquilo que nos diferencia das demais cidades, dos demais municípios. Nós sabemos que na década de 70 começou a mecanização da lavoura, transformando a nossa região numa região agrícola, né? Antes a gente vinha somente da pecuária. A pecuária ela tem uma outra dinâmica de negócios, com um tempo maior, com uma geração de renda diferente. Então, com a entrada da mecanização da lavoura, a utilização das terras que nós temos para poder produzir os grãos, nós tivemos então uma mudança na nossa região. E um dado importante é que a nossa universidade, a UniRV, que é a universidade que acolhe esse curso de planejamento, dessa pós-graduação, naquela época, na década de 80, ela criou a Escola Superior de Ciências Agrárias. E o curso de agronomia e os cursos que vieram nessa escola superior, eles foram importantes para poder formar mão de obra de qualidade, para poder formar técnicos. E essa mão de obra de qualidade permitiu que a gente avançasse numa velocidade maior ainda para poder ter uma produção agrícola, para ter um agronegócio forte como nós temos hoje. Então é importante nós entendermos isso, essas decisões que foram sendo tomadas ao longo da nossa história e que foram agregando e que foram permitindo que a gente chegasse onde nós estamos hoje. Bom, ainda falando sobre a universidade, nós hoje podemos ser considerados, o município de Rio Verde pode ser considerado um polo de educação.
E aqui vocês podem ver alguns números do nosso ensino superior, do ensino médio, do fundamental, pré-escolar, da creche, a quantidade de salas de aula. Lembrar que nós temos hoje um transporte escolar que percorre 28 mil quilômetros por dia. Então é um trabalho importante de educação que começa na base, que chega até a universidade e que muitas pessoas vêm da região para poder estudar em Rio Verde e acabam ficando. Agora de manhã, numa reunião rápida, logo após as 8 horas, uma pessoa dizendo: olha, nós precisamos atrair cada vez mais cérebros e não só mãos. Veja que é uma reflexão muito importante. Para a gente atrair cérebros, nós precisamos dar condições para essas pessoas virem para cá, mas também para as nossas crianças, para que elas sejam, além de mão de obra, além de braços para poder trabalhar, sejam cérebro, capacidade intelectual, porque é isso que faz a diferença no mundo atual, de produzir conhecimento. E nós precisamos realmente, esses números mostram que nós somos punjantes, nós somos hoje um polo educacional e nós precisamos continuar trabalhando nesse sentido. Olha a quantidade de cursos de graduação, nós temos 27 cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorados. São números realmente muito importantes e que nós devemos olhar para essa área da educação com o carinho que nós temos olhado. Continuando olhando para a nossa história, quando a gente vê a banda de música Filadelfo Jorge da Silva, sabiam que ela foi criada em 1893? Tem história, né, doutora Thelma? Tem história. Então, quando a gente vê aquilo, parece que é algo que foi criado por acaso, ontem. Não, isso aqui faz parte da nossa história, assim como a Orquestra Municipal de Sanfoneiros e Violeiros, que representa Rio Verde por onde vai, e certamente eu já tive a oportunidade de ver, os senhores também já viram, arranca aplausos, né? Ela conquista realmente tanto a banda de música quanto a Orquestra de Sanfoneiros e Violeiros. Então, isso faz parte da nossa cultura, da cultura rioverdense, e precisam realmente ser preservados. Falando de alguns outros destaques em projetos culturais, nós temos hoje oficinas de teatro, nós temos trabalhos com artes plásticas, bolsa de produção cultural, que incentiva os artistas, trabalho com capoeira, com dança, oficinas de leitura. E todo esse contexto cultural também é importante ser observado quando a gente fala em planejamento. Trazendo aqui uma lembrança de uma imagem que representa Rio Verde, né? Falando um pouco do nosso turismo. O nosso turismo, hoje ele também representa negócios para a nossa cidade. E ele representa também a nossa tradição. Então nós temos eventos importantes em Rio Verde que já estão consolidados, como a Exposição Agropecuária de Rio Verde, com o rodeio em touros que acontece ali na exposição. Nós temos a Tecnoshow Comigo, com números muito expressivos, que ultrapassa hoje 100 mil pessoas, 100 mil visitantes a cada ano, e que vai acontecer novamente em abril, agora de 2018. Nós temos a Sudoespo, que é um evento, uma feira multissetorial criada pela CIV, que também é uma referência no setor de feira multissetorial. Nós temos a Festa da Igrejinha da Serra, nós temos outros projetos, como o projeto Sexta-feira na Feira, que tem trabalhado com os artesãos, oferecendo oportunidade para eles de comercializarem, de mostrarem o trabalho, de se reunirem, de trocarem experiências. E isso também é importante para a nossa economia, que é a parte da economia criativa, e é incluir essas pessoas num trabalho que realmente não só seja bonito, mas que também possa ser uma fonte de geração de renda. Geração de renda hoje é um grande desafio em todos os lugares do mundo, e aqui em Rio Verde também. Então é importante a opção de geração de renda. E nós temos o Arraial das Abóboras, que já é um evento conhecido e que volta a fazer parte da nossa tradição rioverdense, que as pessoas gostam da festa junina. Vamos falar um pouquinho agora sobre água. Água parece um assunto atual e recente, mas na verdade é um assunto que já está sendo tratado há bastante tempo. Vejam que em 1910, Rio Verde já contava com água tratada. Eu estava lendo um livro de história esses dias do município de Caçu, e eu me lembro que Caçu só passou a ter água tratada na década de 70. Perceba a diferença, o município é a 110 quilômetros daqui, só na década de 70 que eles conquistaram esse benefício, e nós em 1910 já contávamos com isso. Em 1911 foi inaugurado um serviço de abastecimento de água potável, e naquela época talvez não imaginassem que a água ia se tornar esse bem tão precioso. Outro dia, lendo um artigo
que foi escrito recentemente sobre o futuro da agricultura, me chamou a atenção um dado que eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente pensa no agronegócio, quando a gente pensa na agricultura, de repente a gente pensa em terras. Diz, a terra é o principal bem da agricultura. Eu pensava assim. E aí o escritor do artigo ele diz o seguinte: olha, o principal bem, o principal ativo da agricultura não é terra. O principal ativo da agricultura é água. Só se tem agricultura no lugar que tem água. Se não tiver água, não tem nem começo de conversa, não se pensa nisso. Então a água é o ativo número 1 quando a gente pensa na nossa economia, quando a gente pensa no agronegócio. É interessante isso, né? E o segundo ativo também não é terra. O segundo ativo é capital financeiro. Então, é dinheiro, é o custeio, é o valor que financia a plantação. Porque a terra ela pode ser arrendada, ela pode ser alugada. Então ela vem num segundo, lá em outros dados, não em primeiro e segundo ativo para o agronegócio. Em 1980, foi editada uma lei, que é a Lei 1855, considerando de interesse urbano para fins de preservação o Vale do Ribeirão Laje, o Ribeirão Abóbora e a área do Rio Verdinho. Então perceba que a discussão da água é uma discussão antiga, importante, e que realmente hoje ela está num patamar elevado, mas que já vem sendo tratada ao longo da nossa história. Falando ainda do ambiente, nós aprendemos no curso de graduação nesse final de semana a diferença entre tratar de ambiente e de meio ambiente, né, Marion? Tem uma diferença sobre isso, então vamos falar do ambiente onde nós vivemos, que ele nos remete à necessidade da gente preservar esse ambiente onde nós vivemos, porque o tempo passa muito rápido, outras gerações vêm, elas chegam, nossos filhos estão aí, nossos netos. E além de contar com toda essa riqueza que nós temos de solo, que pode ser agricultado, dessa condição de clima que nos diferencia, de altitude, que tudo isso que permite a gente ter a agricultura, o agronegócio que a gente tem. Então, outras ações merecem atenção. Então nós temos hoje a Semana da Água, o mês do meio ambiente que acontece em junho, o mês do Cerrado que aconteceu agora em setembro, o programa Produtores de Água, o projeto Águas Claras e agora por último o Rio Verde Mais Verde. Então são projetos importantes que estão nessa mesma linha que a gente está falando, de reconhecer os recursos que a gente tem, de reconhecer a importância que eles têm e preservar eles para eles continuarem sendo úteis para nós e para as gerações que estão vindo. Trazendo um pouco de dados da saúde, quando a gente fala de questão de ambiente, o ambiente também reflete na nossa saúde. Quando a gente fala em saneamento, reflete muito na saúde. Vocês certamente já ouviram falar de dados de saneamento e o reflexo do saneamento no custo da saúde. O local que tem saneamento próximo a 100% reduz o custo na saúde, com tratamento básico, com diarreia, com tudo, toda essa procura do serviço básico de saúde. Então, olhando para aquilo que nós temos hoje de equipamentos, nós temos 8 hospitais. Não parece, talvez vocês não consigam lembrar de todos eles, mas eles existem. Ontem nós fizemos essa conta para conferir o número, né? Então são 8 hospitais com 413 leitos, 31 unidades de atendimento à saúde e um centro de especialidades odontológicas que estão posicionados aqui na nossa cidade de Rio Verde. Eu estou passando um pouco rápido para a gente poder passar esses dados históricos. Esses dados vão estar à disposição dos senhores depois e para a gente poder partir logo para as sugestões. Mas é importante a gente trazer esses dados para poder nos posicionar. Falando um pouco sobre o esporte. Então, o esporte em Rio Verde, é claro que Rio Verde gosta de esporte, então trazendo alguns dados, em 1939 foi fundado o Sudoeste Esporte Clube. O estádio Mozar Veloso do Carmo já foi palco de muitos jogos importantes, de casa cheia, e além do estádio Mozar Veloso do Carmo, do futebol, dos campos de terra, dos campos gramados por aí, do futebol na laje, nas regiões no Cabeleira, né, em outras regiões, a gente também tem outros equipamentos que hoje nos servem, que é o módulo esportivo, principalmente o ginásio Heráclito Lima, o ginásio Jerônimo Martins, o clube Dona Gersina. Então são nossos principais equipamentos esportivos, além de outros pequenos ginásios que estão nas escolas, de praças esportivas, de academia de primeira idade e de terceira idade em praças. Agora nós vamos falar de infraestrutura. Em 1964, foi inaugurado o calçadão da Praça 5 de Agosto, galerias de águas pluviais e rede de esgoto sanitário. Então também nós fomos servidos, começamos a avançar nessa questão da infraestrutura há bastante tempo e hoje nós temos uma malha asfáltica que
ultrapassa os 6 milhões de metros quadrados. Veja, é muito asfalto para poder manter, né? Mas isso é o que nos serve hoje, nos bairros, no centro, todos asfaltados. 620 quilômetros de rede de água tratada, 71 mil domicílios aproximadamente recebem água tratada hoje, e infelizmente ainda nem todos esses domicílios que recebem água ainda não estão servidos com o esgoto. Esse número é de 42.850, tem um dado da Saneágua informando que 170 quilômetros de rede de esgoto estão prontos, aguardando uma estação de tratamento para poder ser ligados na região norte. Então é um dado aí de 170 quilômetros que vai acrescer a nossa rede, mas que ainda não chega na cobertura dos 100%, que é um alvo a ser percorrido. Falando um pouquinho dos nossos distritos, hoje nós temos 3 distritos industriais, 2 que são mais conhecidos. O DARV 1 é o distrito que fica na BR-060, no sentido da Goiânia. Muitos conhecem como ali a região do Moinho de Trigo. Então aquele é o distrito agroindustrial de Rio Verde, número 1. O DARV 2 é o distrito onde está posicionada a BRF e aquelas demais empresas aqui na saída para Jataí. O DARV 3 é aquele na ida para Montevidéu, na GA174, onde está a CIOL, onde já foi a GClever no passado. E o setor municipal de pequenas empresas, que é conhecido como DIMP, ali na saída para Montevidéu, que abriga mais de 200 pequenas empresas. As nossas maiores empresas, é importante a gente falar isso, porque é um dado importante para a nossa economia. Hoje nós temos grandes empresas instaladas em Rio Verde, são geradores de renda, são empregadores, e essas empresas ajudaram a construir a nossa história. Não estão todas aqui, são algumas delas os principais empregadores e geradores de renda para o município. Um outro exemplo que fala sobre a nossa economia é a atração de empresas, de redes de lojas, de franquias. Aqui estão apenas algumas delas. Nós estamos servidos por uma rede ampla de lojas e de empresas. Percebam também na quantidade de concessionárias que nós temos no município. Esse é um outro dado importante, que por si só fala a respeito da economia. Uma empresa como essas que estão aí, elas não vêm para um município por acaso. Atualmente nós temos um aeroporto que, apesar de ter um voo, sabiam que Rio Verde é a única cidade do interior de Goiás que tem voo regular? O estado de Goiás precisa avançar nisso. Os nossos estados vizinhos são servidos por voos em várias outras cidades do interior. Então, Rio Verde é o único município, esse aqui é o único aeroporto fora de Goiânia que tem voos regulares. Nós temos voos em Caldas Novas, mas é o chamado voo charter, que é contratado e acontece 2, 3 vezes por semana apenas, ou só quando tem necessidade. Nós falamos há pouco a respeito do nosso clima, então só trazendo um dado, é interessante lembrar que a nossa área de 8.388.000 quilômetros, nos coloca numa posição interessante dentro do estado e dentro do país, mas se a gente pegar a lista de países da ONU, sabia que nós somos maiores que 33 países do mundo? Município de Rio Verde? Interessante, não? E esse dado aqui, ó, são curiosidades, são técnicas, os agrônomos sabem isso muito bem. Essa pluviosidade média acima de 1.600 milímetros e a nossa altitude na casa dos 750 metros, são 2 dados que permitem, né, Gélios, que a gente tenha uma agricultura, que a gente tenha 2 safras. Então esse é um ponto importante, são dados que nos colocam onde nós estamos. Ainda continuando com os dados, a nossa população estimada pelo IBGE hoje ultrapassa os 217 mil habitantes, e esse número é um número que cada um fala um número, é 220, 230, então a população estimada oficialmente é esse de 217, porque o último censo com o levantamento real foi feito em 2010, então esse é o número estimado. Nós temos uma densidade ali por quilômetro quadrado de 0,03, nosso clima tropical, o PIB nós já tratamos, então acho que são os principais dados aqui para a gente poder lembrar. Os nossos distritos, já foi falado aqui hoje que haverá audiências públicas nos 3 distritos que nós temos, e os municípios com os quais nós temos limite. É importante a gente falar sobre isso,
porque hoje em dia cada vez mais se pensa num planejamento regional. Quando a gente pensa num planejamento regional, a gente pensa naquilo que os municípios podem fazer em conjunto em diversos temas. E essa discussão tem avançado, acho que é algo que a gente precisa mencionar aqui, né? A discussão regional, ela acontece na água, ela pode acontecer de repente no tratamento de resíduos e outros assuntos que a discussão regional faz todo sentido. E esses são os municípios, nossos vizinhos. Falando do crescimento demográfico, o crescimento populacional de Rio Verde, ele tem sido acima da média do estado de Goiás e acima da média nacional nos últimos anos. Percebam ali na inclinação do gráfico mostrando Rio Verde, o nosso número ele beira 3%, enquanto que a média do Goiás e do Brasil está próximo da casa dos 2%. Então nós continuamos crescendo e isso tem uma implicação toda especial em termos de planejamento urbano, porque ele reflete na velocidade com que aumenta a população, com que os equipamentos públicos precisam ser disponibilizados, na velocidade com que é necessário a ampliação e a expansão da cidade. Esse número de velocidade do crescimento, ele é muito importante para o planejamento. Um outro dado importante é a comparação que queremos fazer desses dois gráficos. Esse aqui é o nosso gráfico que demonstra a idade da população, de uma maneira simples, nos anos 2000. Então, percebam como era a composição da nossa população. Quanto mais acima as pessoas mais idosas, quanto mais abaixo as pessoas mais jovens. As crianças estão ali no topo daquele gráfico. Se nós observarmos ali, nós estamos entre 14 e 24 anos, é isso? 14 e 19 anos é a maioria da nossa população nos anos 2000. Agora vamos observar o que aconteceu para 2010. Olha só. A nossa população de 20 a 29 anos é a maior nos anos 2010. A tendência é que essa população, essa quantidade de população ali no gráfico vá subindo, porque significa que a população vai envelhecendo. Nós ainda temos um período importante de maioria da população na idade economicamente ativa. Perceba, isso é importante porque é a idade que as pessoas mais produzem, nessa faixa de economicamente ativo. E daí nós continuamos avançando para o envelhecimento da população. É uma característica, isso vai acontecer, tem acontecido no mundo, tem acontecido no Brasil e também acontece em Rio Verde. Quando sair a próxima pesquisa, certamente esse número vai subindo aqui e a população, o número de população maior vai envelhecendo. Continuando com aspectos demográficos, esse gráfico aqui mostra bem o que eu disse anteriormente. Percebam naquela faixa ali do vermelho. A grande maioria da nossa população ainda está na faixa dos 15 aos 59 anos. Que nós podemos considerar jovens, não é? Jovens, de 15 a 59 está jovem ainda. Então, e esse número vai com certeza aumentando a expectativa de vida anunciada. A média do Brasil foi anunciada na semana passada pelo IBGE, tem aumentado a expectativa de vida, isso reflete lá na discussão da Previdência. As mulheres, senhores, se vocês observarem isso, elas estão com uma média de 7,8 anos na nossa frente. Então, parabéns a vocês, né? E nós temos que observar e aprender um pouquinho aí, ver o que nós conseguimos fazer para aumentar a nossa média. E o número, a taxa de crescimento de Rio Verde, então se nós olharmos aqui embaixo, segundo o Instituto Mauro Borges, nós estamos ali nos últimos anos, ó, nós tivemos nos anos 2000, observa ali, a partir de 2007, nós superamos os 3,5, 3,6, 3,9, 3,8, passamos os 4 nos anos 2010, 2011, 2012, e depois desacelerou um pouquinho o nosso crescimento, mas nós continuamos ainda na casa dos 3%, que é maior que a média do estado e a média do país. O próximo gráfico aqui apresenta uns números pequenos, eu vou me ater aqui no final. Nós temos hoje lá, a população é um dado que a gente já passou, as ligações de água, 64 mil ligações de água em 2016, ali na terceira faixa, as ligações de esgoto, não sei se o pessoal que está no fundo está conseguindo enxergar isso aí, mas ali no terceiro quadrinho está falando sobre esgoto, 33.421 pontos em 2016, e energia elétrica, acima de 78 mil pontos ligados em 2016,
segundo o Instituto Mauro Borges. Falando sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, esse aqui é um dado muito importante, é um índice que é calculado a partir de vários indicadores, e ele mostra que o nosso índice, o nosso IDH, ele está acima dos índices do Brasil e do nosso estado de Goiás. Então, vocês podem ver que no último número divulgado, que é 2010, nós estamos em 0,75. É um dado importante. Uma meta para a gente trabalhar aqui seria algo próximo a 0,8, né? E é um dado que, apesar de ter crescido, né, avançou um pouquinho nos últimos anos, mas nós ainda precisamos continuar percorrendo aqui, avançar nesse índice. Também é importante a gente olhar ali para os índices de longevidade, que tem crescido, de educação e o nosso nível de renda. Nos aspectos socioculturais, de renda, pobreza e desigualdade, da renda nós já tivemos a oportunidade de falar, mas é importante observar o crescimento. Olha para 1991, ali na casa dos 424, depois nos anos 2000 e 2010. É claro que esse número sofre uma influência grande da questão inflacionária, mas aqui já está corrigido. Então, na prática, aumentou a nossa renda. O percentual de extremamente pobres reduziu, esse é um dado importante. O percentual de pobres também reduziu, mas perceba que a gente ainda tem, nos números ainda mostra que a gente tem pobreza, e a gente consegue ver isso, né? Andando, a gente ainda consegue ver pessoas pobres, pessoas que ainda precisam de apoio, precisam de assistência. O índice de Gini é um índice que mede a desigualdade. Então, o índice de Gini mostrou ali 0,56, 0,60 e 0,54 no ano de 2010. A nossa população economicamente ativa em 2010, 91 mil pessoas. Esse é um dado muito importante, eu já falei sobre ele, mas volto a reforçar, porque nós temos ainda uma grande quantidade de pessoas atualmente em idade economicamente ativa. Então, são as pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão produzindo e que estão gerando renda para o nosso município e também dando uma condição melhor para as próprias famílias. Agora, falando de indicadores de habitação. O percentual da população com água encanada, olhando em percentuais, então ali em 2010, que é o nosso último número, 99%, população com energia elétrica 99% e domicílios com coleta de lixo. Veja que são 3 dados importantes, nem todos os municípios do país têm essa condição. Aqui nós temos que manter o que nós já temos, aqui nós já estamos bem. Falando de educação, Rio Verde, em relação ao Brasil, também está numa condição boa. Nós, em relação às crianças de 5 a 6 anos, nós já estamos com 87% delas atendidas. Mas qual é a meta? A meta é 100%, né? Sempre chegar a 100%, a meta é que não tenha nenhuma criança fora da escola. De 11 a 13 anos, frequentando o ensino fundamental, também 86%, ali em 2010. De 15 a 17 anos, percebam que a gente tem um número que ainda está, 66% é um número baixo, tem avançado, mas é um número ainda a ser alcançado. De 18 a 20 anos, com ensino médio completo, 45%. Olha, esse número, ele reflete, volta naquela discussão que nós comentamos anteriormente, que nós precisamos cada vez mais de cérebros e não só de mãos para poder trabalhar. Hoje, para poder trabalhar em qualquer empresa, as pessoas querem recrutar trabalhadores que tenham um ensino médio no mínimo, que ele tenha a condição de ler instruções, de ser instruído, de receber informações técnicas, e esse é um número que realmente é importante a gente observar, que é a qualidade da nossa mão de obra e a qualidade que as pessoas vão ter, a qualidade de vida que as pessoas vão ter por aquilo que elas vão conquistar com a força do trabalho delas. Falando do serviço de saúde, esses dados ainda são de 2009, veja que nós estamos trabalhando com dados municipais. Então, o serviço de saúde, nós temos aí o serviço público municipal e o serviço privado. Então, o serviço privado contava com 61 estabelecimentos, e esse é um dado importante. Rio Verde cada vez mais tem atraído profissionais na área de saúde, tem uma oferta importante.
e nós temos curso de medicina, temos outros cursos na área de saúde, a tendência é que a gente continue ofertando o serviço particular e o serviço público municipal, a população precisa, carece, e nós contamos então com aqueles números que nós já falamos de 31 postos de saúde e 8 hospitais. Oi, olá. Aqui nós temos alguns números da infraestrutura da água. Então, o prestador de serviço que nós temos é a Saneago, nós estamos posicionados na subbacia do Rio dos Bois, nós temos uma demanda urbana calculada de 2015 de 462 litros por segundo, e nós utilizamos como fontes, 3 fontes de água. Nós temos o córrego Abóbora, que segundo a Saneago é responsável por 49% do nosso abastecimento, a Laje com 28%, e 23% vem dos poços. Então veja que nós temos uma demanda hoje, nós estamos retirando a água do lençol freático através dos poços, e segundo o nosso professor na pós-graduação, uma frase que ele falou e que marca bastante é que nós estamos retirando da nossa poupança, né, Mario? Toda vez que a gente retira a água dos poços, nós estamos gastando a poupança. Falando do transporte, então nós já dissemos que a nossa frota é uma frota expressiva, que ultrapassa os 130 mil veículos. Olhando ali para o número das caminhonetes, ali está separado em 2 números, caminhonete e caminhoneta, mas então nós ultrapassamos ali 15 mil veículos desses pequenos utilitários, é um número significativo, a nossa frota é uma frota expressiva. Segundo o levantamento que nós temos 65 veículos para cada 100 habitantes, e é um número de países de primeiro mundo, e a tendência é que a gente continue avançando e que a tendência a seguir como está, é que a gente ultrapasse 80 veículos a cada 100 habitantes, é um número muito significativo. Falando de estabelecimentos agropecuários, então aqui nós temos sobre a utilização de terras, esses são dados oficiais do IBGE, são dados lá de 2006, que é o último que está divulgado. Então, nós temos ali em área total de hectares utilizadas, percebam, 25.683.000 hectares, utilização de lavouras permanentes, 247 mil hectares, terras em lavouras temporárias. Eu não vou ler todos os dados aqui, porque esses é um número de dados mais extensos da nossa produção. Indústria e comércio, os últimos dados que nós temos aqui levantados, nós temos quase 4 mil empresas no comércio, mais de 4 mil no serviço, 457 indústrias, comércio e serviço mista 257, 114 comércio e indústria, e indústria e serviço 44, agropecuária 119 e empresas declaradas como de agricultura 33 formalizadas. Senhores, esses eram os dados. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, Márcio. A importância desses dados que ele apresentou é grande, porque tem uma lista de presença ali na porta que é importante as pessoas assinarem. Peço a vocês que passem por lá e assinem, porque a gente tem que colocar isso no relatório do plano, né? É importante para a gente. É muito importante esses dados, porque eles nos deixam claro, apontam alguns aspectos reais, aspectos matemáticos, de por onde a gente deve partir o nosso planejamento. Ali diz, por exemplo, as taxas de crescimento da população. Então você consegue imaginar para daqui a 10 anos quantas pessoas vão morar em Rio Verde. Mas a gente consegue ter por aqueles dados também mais ou menos quantos imóveis a gente vai ter dentro da cidade. A partir dos dados, por exemplo, de crescimento das ligações de energia elétrica. Então eles refletem muito claramente quantos lotes vão estar ocupados e como é que esse crescimento vai se dar com o tempo. Isso dá uma ideia para a gente de o quanto a cidade deve crescer para continuar sendo uma cidade
razoável, com custo de infraestrutura ainda dentro das possibilidades, e como a gente planeja os próximos 10 anos. Eu queria falar um pouco também sobre o processo, como a gente começou isso. Acho que eu não sei se a gente falou isso na audiência pública passada. O plano diretor ele é obrigatório, a revisão dele é a cada 10 anos, porque senão a gente perde alguns convênios com o governo federal, principalmente lá no Ministério das Cidades, então temos que fazer. E o nosso plano é de 2007, 2017 temos que refazer o plano. Ainda está em tempo, não tem problema passar para 2018. A gente não vai ter prejuízo por isso. Mas ele deve ser feito agora, está no momento certo de fazer ele. Nós começamos esse processo em maio do ano passado, maio desse ano, aliás, já estou passando o ano antes da hora, com o estabelecimento de um curso de especialização. Esse curso foi contratado pela Prefeitura junto à ARCA. A ARCA é uma instituição com 39 anos trabalhando nessa parte de meio ambiente urbano, e nós estamos capacitando os funcionários da Prefeitura, principalmente, e também mais 20 outras pessoas que nos procuraram por outras instituições, como o Instituto Federal, os bombeiros e também particulares, para fazer esse planejamento no futuro, de forma que a Prefeitura não precise contratar isso de ninguém no futuro. Os próprios técnicos da Prefeitura vão ter capacidade de fazer esse planejamento, seja nas revisões, seja durante esse período todo, porque o plano diretor não é uma lei que se fecha. As regras mudaram, mudou o índice de crescimento, a gente pode fazer alteração nele a qualquer momento. Então é importante que Rio Verde tenha essa autonomia, tenha pessoas que saibam fazer dentro dos quadros da Prefeitura e possam fazer esse acompanhamento, fazer isso, ou fazer mesmo as próximas revisões nos próximos 10 anos, com uma cultura institucional que se instala e que seja economicamente importante, e também um acúmulo de conhecimento que a gente vai ter aqui na cidade a partir desse curso de especialização que a gente começou em maio, termina em maio do ano que vem. Vamos abrir agora para as falas. Eu não sei se o pessoal começou a escrever. A gente pode, quem for quiser falar, pode vir aqui na frente, pegar o microfone, e eu peço que traga também e me entregue aqui a sua fichinha de sugestão com a sua sugestão escrita. Quem quer começar? Quem vence a timidez primeiro? Bom dia, gente. Meu nome é Vicente Gonçalves Muniz. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia a todos por essa iniciativa. E é uma oportunidade da gente estar aqui expressando algumas das dificuldades que a gente enfrentamos na nossa cidade, diante de muitas necessidades que nós precisamos. Eu moro na região do bairro Promissão há 37 anos, ou seja, vi a minha região crescer, mas não vi desenvolver. Ou seja, ele acabou dizendo aqui que uma das grandes necessidades e dificuldades dos jovens e que as empresas procuram é que as pessoas tenham, no mínimo, o ensino médio, né, para se adentrar em algumas empresas de trabalhos. E na região onde eu moro, uma das grandes necessidades nossas, dos pais, dos jovens, né, que a gente está pensando aqui em criança nas escolas. E quando essas crianças se tornarem adolescentes, jovens, que terminar o ensino médio, essa foi uma das grandes necessidades, essa é uma das grandes necessidades nossa, para que hoje nós temos aqui 3 a 4 faculdades, né, universidades, temos o Instituto Federal do IFG, e a nossa região é uma das grandes dificuldades aqui. Muitos jovens vão para o trabalho nas empresas, têm a dificuldade de voltar para casa às 18 horas, para que às 19 horas tenha que estar nas faculdades. E diante dessa dificuldade, muitos jovens, muitas das vezes, quando conseguem atingir esse índice de terminar o ensino médio, muitas das vezes até para os estudos, né, ali terminando o ensino médio, porque nós temos essa grande dificuldade que é se locomover
pela falta do transporte público de qualidade, um transporte público que respeita os moradores, que leva e traz, porque o nosso transporte público é muito raro quando ele vai, você imagina, na Promissão, que ele chega lá na FESURV, às 9 horas, muitas das vezes é muito raro quando o transporte público faz esse transporte. Então, muitos nossos jovens até começaram a iniciar uma faculdade, mas justamente, eu vou para a faculdade hoje. Deu 9 horas, o transporte público não vai mais nas portas das universidades. Aí, muitas das vezes, as pessoas ficam lá a pé. Tem que vir, você imagina uma pessoa vir a pé da FESURV até no bairro Promissão. Essa é uma dificuldade, enfrentando chuva, a insegurança pública. Então, isso é uma das nossas dificuldades que nós enfrentamos lá, diante de muitas. Mas, para mim, hoje, para a gente levar uma educação de qualidade, para formar grandes cidadãos, para de repente estar trabalhando em alguma das empresas de vocês aqui, hoje, é que a gente leva um pouquinho mais de educação, dessa formação, né, de um curso superior. Então a gente pede que, se aqui tem algum dos empresários, dessas pessoas ligadas a esse projeto de educação, que de repente faça alguma extensão de alguma dessas universidades ou de faculdades particulares, ou até mesmo do Instituto Federal, mais próximo de nós lá, porque somos 30 mil moradores da cidade de Rio Verde que está enfrentando hoje essa dificuldade. É só essa, gente, uma das sugestões diante de muitas que nós precisamos lá da nossa comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Mais? Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um momento muito importante de discussão. Só me chamou a atenção que, como os dados são de 2010, e eu vou puxar em especial para a educação. Nós temos um plano municipal de educação que é mensurado ano a ano, inclusive agora no segundo ano, tem que fazer um comparativo, e nós temos dados atualizados. Quando apresentou o dado, justamente onde está o gargalo dos municípios, que é a educação de 0 a 3, está zerado ali, né? Então, eu entendo que esses dados da educação, eles são atualizados, eles são reais, ele não depende, sabe, de outros dados para ser analisado, porque nós temos eles anuais. E haja vista que, se nós observarmos no IDH, o índice que nós precisamos mais avançar é a educação, porque o IDH é a renda, a saúde, que é através da longevidade, e a educação. A educação é onde nós estamos ainda no final, né? A renda é 7,65, a saúde 8,53, a educação 6,57. Que isso poderia levar em consideração para a atualização desses dados, mesmo porque o Plano Municipal de Educação, que é a determinação do Plano Nacional, é justamente para isso, para que seja acompanhado anualmente. Nós fizemos agora em 2 anos, já tem que ter esses dados pronto. E o segundo, quando o senhor falou da orientação do Ministério da Cidade, ainda está previsto, vai estar previsto nesse plano acompanhamento do Conselho da Cidade, ou não, já não existe mais, seria substituído por outro conselho, ou não existe mais conselho? Qual é a orientação? Obrigada. Bom, a Prefeitura ainda está alinhando a lei em relação a esse aspecto, mas nós temos sim proposto a instituição de um Conselho de Desenvolvimento Urbano, que está nos rascunhos ainda do texto. A gente está terminando de fazer o debate disso com a Prefeitura. Mas a ARCA propôs, dentro da lei, a instituição de um CONPUR, um Conselho de Desenvolvimento Urbano da cidade de Rio Verde, como tem em Goiânia e em outras cidades. Bom, os dados são de 2010, inclusive a maioria, vereadora Lúcia, porque não teve censo depois de 2010. O país se ressente, tem um prejuízo gigante por não ter feito censo em 2015. E nós pagamos esse preço, todas as cidades do Brasil estão pagando. Faltam dados, né? Porque a gente fica com estimativas apenas do IBGE sobre esses dados, e sempre quando eles fazem um censo, eles revêem essas estimativas, mas esse prejuízo é gigante. É caro fazer censo. Em 2015 o Brasil estava em crise, mas não deveria ter deixado de fazer, né? Mais alguém?
Eu digo que a educação ela é anual, a correção. Ela não, a educação, os dados são anuais. Na verdade, eu acho que o pessoal, porque o plano de educação é específico da educação, o plano diretor ele olha para ele com a preocupação, mas a gente tem um pouco menos assim energia do que quem trabalha educação somente, assim especificamente, né? A gente se preocupa dentro dos aspectos gerais de economia da cidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou Conselho de Desenvolvimento, mas é o Concidade. O Concidade ele é obrigatório a nível nacional. E a intenção do plano diretor é realmente atualizar esses 7 anos, ou nós vamos estar os 7 anos atrasados, que é baseado nas informações do IBGE? Se a intenção, a nossa, tipo, jogar um percentual, pegar esse percentual mesmo de crescimento entre o último censo e o censo de 2010 e atualizar essas informações, ou habitacional, o próprio desenvolvimento vai ser realmente esses 7 anos de atraso? A gente trabalha com os dados que a gente tem. A prefeitura não tem possibilidade, isso eu estou falando não pela prefeitura, viu? Eu digo isso pela experiência como Arca, né? Mas não faz parte das atribuições da prefeitura fazer censo, nem pode. Quem faz o censo é o IBGE. E o IBGE tem as projeções deles, estatísticas, que eles também apontam para a gente, diz ali, até o Denis Márcio mostrou taxas de crescimento, população estimada para os vários anos. Mas a gente não tem como fazer a atualização desses dados oficial, quem faz é o IBGE. A prefeitura não atualiza censo. Local não tem sentido. Isso nos preocupa, né? Porque nós sabemos que Rio Verde é uma cidade atípica de todos os municípios do estado de Goiás. Nós estamos baseando num censo de 2017, com 10 anos de atraso. Hoje nós temos no mínimo 250, 260 mil habitantes, né? A atualização, quando eu disse, por exemplo, nós autorizamos há uns anos atrás a construção de uma universidade, só vou citar esse exemplo, para a gente entender o que é atualização. De uma universidade no centro da cidade, ela está vizinha de um posto de combustível e aonde não tem estacionamento. Uma universidade que vai atender, nos 2 períodos, cerca de 3 mil alunos, sem uma vaga de estacionamento. Isso é que eu queria dizer da atualização. Essas coisas são importantes para se preocupar mesmo. Inclusive, o nosso plano diretor também, nós não mostramos, no final das contas, nessa do Denis Márcio, na apresentação do Denis Márcio, mas existe um trabalho sobre mobilidade grande sendo feito, com a orientação da professora Magali Romão, que é da USP de São Carlos, né? E ela deu aula no nosso plano, no nosso curso, e estamos conseguindo aprofundar bastante essas questões de mobilidade com os alunos. Teremos, sim, propostas interessantes no projeto de lei, à medida que a gente vai avançando aí até maio no encaminhamento do plano. Eu só fiz observação na educação que hoje os números nossos são muito melhores. Quando choca, quando mostra lá que não levou em consideração as crianças de 0 a 3, né? Nós sabemos que é um gargalo enorme, mas nós temos em média de 30% das crianças atendidas. Então, quando mostra o número lá, realmente, na educação, nós temos um avanço bem maior de 2010 até o que foi apresentado. Acho que é o pessoal atualizar esse dado. O CEMEIS, a parte das creches, é um desafio para todas as cidades, né? Como a educação, nós recebemos repasse e leva em consideração o censo do ano anterior, então ele é sempre atual, né? Número de aluno, mesmo a necessidade de atender, né, de 0 a 3, que é as crianças de creche, né, que a gente diz. Então os dados lá de 2010, e mesmo em 2010 não era aquilo, por isso que chamou atenção. Em 2010 não era aquilo. Nós atendíamos crianças de 0 a 3 também. Em 2010. Aliás, eu acho que permanece o mesmo número, porque de lá para cá não houve nem a construção de nenhuma creche. Só houve essa creche que vai interferir no censo de 2000, no resultado de 2018. Então, esse levantamento que foi feito de dados aí, o que a gente tem é oficial. Então, nós estamos trabalhando para atualizar todos esses dados reais
né? Quando for apresentar mesmo lá no final, a gente vai ter todos esses dados em cima dos reais, com estimativas dentro das características que Rio Verde tem hoje, porque a gente sabe que ela tem uns parâmetros totalmente diferentes da nossa região do país. Então a gente está trabalhando para coletar todos. A gente mostrou o que é oficial, mas nós vamos trabalhar em cima dos reais. Beleza, gente? Mais gente? Bom dia, eu sou Luana, nós somos representante da ASFERV, Associação dos Feirantes de Rio Verde, e estamos aqui representando os feirantes. E a gente veio também com sugestões para o plano diretor, né? Porque hoje as feiras livres são reconhecidas, ela é reconhecida na cidade, né? A partir daquela lei que teve aqui na Câmara, que foi aprovada pelos nossos representantes. Então, a gente começou a trabalhar agora de acordo com a lei, e aí a gente tem algumas necessidades também que a gente possa estar encaminhando e engajando, né, na produção da cidade. Então, a gente precisa, a nossa sugestão é a criação de um frigorífico e um abatedouro de frango, alguma coisa também sobre peixes, né, que a gente não tem na cidade, e isso é destinado aos produtores da agricultura familiar, né? Isso aí a gente precisava também em parceria com a nossa associação, né? E também a gente estava também querendo colocar no plano produtor sobre um pasteurizador. Para quê? Para que as feiras de Rio Verde volte a fornecer para os clientes o leite, o queijo, o frango, que hoje em dia a gente precisa do selo, o SIM. E alguns produtores não estão conseguindo, por se tornar um projeto de alto custo, né? E aí a gente, como uma associação, a gente pensou em fazer justamente isso, na comunidade, né? Então, alguma coisa em relação a isso, a criação do pasteurizador e de um abatedouro. E a gente também queria colocar no plano diretor um centro de distribuição, né, para que a cidade de Rio Verde seja um polo de distribuição da produção do campo, que venha juntamente para a cidade, que o produtor não precise ir lá fora comprar e distribuir aqui, né? E isso dá o real valor ao produtor e o real sentido da pessoa que está morando na cidade, produzir aqui e aqui mesmo ele vender seu produto. A Tatiana vai complementar. Bom dia, pessoal. A gente participou aqui há um tempo atrás, há uns 6 meses atrás, e aí teve o reconhecimento das Feiras Livres de Rio Verde. Então, agora a gente tem essa oportunidade para que possa pedir, porque tem muitos agricultores familiares que sofrem com o pouco que a gente tem para que possa trazer para a região de Rio Verde nossa mercadoria, nosso produto. Então, o que a gente hoje pede, juntamente ao plano diretor, para que possa criar um frigorífico, para que possa trazer os frangos e um pasteurizador, que seria móvel, que seria uma coisa mais fácil, para que trazesse essa que é uma coisa... tradição da cidade de Rio Verde, que foi tirado hoje da região, e a gente está precisando de pegar da região de fora, tirando e mexendo na economia local, que é a economia local de Rio Verde. Então, hoje a gente tem esse reconhecimento, essa gestão que pegou esse ano e deu esse reconhecimento para a gente com essa lei do reconhecimento das feiras livres. Então, eu acho que seria um projeto de grande incentivo para a cidade de Rio Verde, que é aumentando a agricultura familiar, que é o que a gente precisa, e que possa crescer dentro da cidade de Rio Verde. Hoje é um projeto que eu acho que deveria fazer parte desse plano diretor. Eu agradeço a colaboração de todos vocês e obrigado pela atenção. Maravilha. Oi?
Prefere levar o microfone até aí? Você leva lá o microfone para ele? Você diz seu nome, tá? Bom dia, eu me chamo Edmar, eu trabalho aqui com o Domar. Eu tenho uma dúvida quanto ao acesso da população à prefeitura. Porque, bem como se sabe, existem direitos básicos que, se a família não consegue suprir, é dever da federação, do estado ou do município. Como o rapaz disse primeiro, sobre a locomoção desses estudantes, e sabendo que o Estado ele é responsável de prover as condições de estudo para uma criança até o ensino médio, como é que a população, quando se sente lesada, consegue ter acesso a isso à prefeitura? Como é que ela consegue saber se existe aquele serviço ou como ela pode recorrer àquele serviço junto à prefeitura, dentro da própria Constituição dos Direitos Básicos do Cidadão? Então, assim, essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu acredito, se consegue encurtar esse espaço e a população tem esse acesso direto, os problemas são minimizados, porque eles são resolvidos na raiz. Então, eu queria saber se existe algum departamento que cuida desses projetos, se tem algum tipo de setor que é ligado a esses direitos básicos que devem ser supridos pelo município, e como é que a população consegue ter esse acesso direto até para a gente ter essa informação e poder direcionar melhor. É isso. Olha, eu não posso dar essa resposta para você porque eu não sou da prefeitura, eu sou da ARCA, mas eu acho que a prefeitura tem que abrir os canais mesmo de diálogo com a população, que a população pode procurar. Imagino que tenha, né? Thelma, você tem alguma notícia de onde o pessoal pode procurar para abrir esse diálogo com a prefeitura? Na ouvidoria, né? Órgãos específicos que tratam de cada atribuição. Você falar no microfone? Ela pode procurar a ouvidoria da prefeitura e cada órgão específico que trata da atribuição do assunto que ela queira falar sobre. Né? Procurar as secretarias mesmo e fazer a tua reclamação através dos vereadores. O sistema democrático abre vários canais que você possa procurar. Claro que depende às vezes um pouco de insistência, mas eu acho que vale a pena insistir. Mais alguém? Bom dia a todos, meu nome é Lailson de Oliveira Gouveia, eu sou engenheiro agrônomo, sou empresário e produtor de plantas. Falo aqui em nome de uma família que está há 5 gerações vivendo pacificamente nesse município. Meu avô ajudou a construir a cadeia pública antiga e meu pai trabalhou em 64 construindo a Praça da Matriz, que hoje foi citada. Eu mesmo pessoalmente tenho ajudado o IFET a construir o Jardim Botânico, que agora se intitula o Jardim Botânico de Rio Verde, e a minha filha, já engenheira agrônoma, está participando de alguns reflorestamentos no município que tem sido feito. É essa a participação que nós temos para o município. E eu não tenho assim, uma colocação para fazer diretamente ao plano diretor, eu tenho uma pergunta a fazer aos nossos nobres edis, aos nossos vereadores que aqui se encontram. Qual seria a efetividade dessas leis que vocês nos convidaram aqui a discutir? Qual é a real efetividade dessas leis? Essa lei ela vai ter uma efetividade, ela será cumprida? Porque o nosso antigo plano diretor era tão completo que ele dizia até quantas vezes um lanterninha de um cinema deveria piscar a lanterna quando um casal tivesse fazendo alguma coisa errada no cinema, para vocês perceberem o quão completo era o antigo plano diretor. Veja que, eu não sabia, que em 1980 essa região já se preocupava com as áreas do município, alentando o Ribeirão Abóbora,
o Laje e o Rio Verdinho como áreas de proteção, que deveriam ser protegidas pelo poder público. No entanto, nós vimos um grande frigorífico vir se instalar exatamente em cima da nossa cisterna, que é a nossa coleta de água. Somando a água que é coletada nesse local, abaixo de onde esse frigorífico se instalou, com a bênção dos senhores políticos, com a água que é bombeada do Laje e toda ela é misturada, são mais de 70% da água que nós consumimos. Aonde estava esse plano diretor? Aonde estava essa lei de 1980? Uma loja de departamentos se instalou em nossa cidade, em frente ao Cristo, na praça, em frente à rodoviária, criando um enorme estacionamento, sem nenhuma árvore, criando uma enorme ilha de calor. Aonde estava esse plano diretor? Aonde estavam as autoridades do nosso município? Veja que agora que uma universidade está sendo criada no centro da cidade para 3.000 alunos com nenhuma vale de estacionamento. Aonde está o plano diretor? Aonde está a efetividade das leis que estão sendo aqui criadas? Vereador Zé Henrique, conheço a vossa trajetória, conheço a vossa pessoa, sei de vossa seriedade e de todos que aqui estão. E vos pergunto, como, pois, sereis vós que nos dareis machados e ferramentas para derrubar os nossos obstáculos? É uma frase de pessoa. Como, pois, sereis vós que nos dareis machados, ferramentas e coragem para derrubar os nossos obstáculos? Se vem um frigorífico aqui e monta em cima da nossa cisterna, algum de vocês, na fazenda de vocês, nas vossas propriedades, montam uma coisa tão poluente em cima da água que vocês bebem, vocês aceitam isso em suas propriedades? Aonde estava a lei? Aonde estava o plano diretor? Aonde estão as nossas autoridades? Faço aqui uma pergunta. Aonde é que a população civil organizada poderá influir nas decisões futuras a serem tomadas nesse município? Não adianta de nada nós virmos aqui, sentarmos, conversarmos, falarmos, discutirmos, e depois isso não ter validade nenhuma. Não tem tido validade nesse país as leis. Primeiro se faz a lei para depois vai ver se ela pega. Pegou, nós vamos em frente. Não pegou, nós fazemos outra. Não é fácil. Digo isso em nome de uma família que está aqui há 5 gerações. São 5 gerações vivendo nesse município. Essas leis terão validade? Representei esse município e o estado de Goiás em 2010, no primeiro Congresso Nacional de Meio Ambiente. Não vi nada ser efetivado. Nada que foi ali colocado, discutido, foi efetivado. Então, deixo-vos a pergunta. Qual a efetividade das leis que serão aqui aprovadas? Qual a efetividade disso? Por que estamos aqui discutindo isso? Isso vai ser efetivo? É a indagação que eu deixo. Quando a gente perceber ou souber que isso terá efetividade, estaremos sempre presentes a contribuir para o desenvolvimento desse município. Apesar de às vezes sermos taxados como uma pessoa não muito simpática às administrações que aí estão, mas é essa a nossa colocação. E volto a dizer, falo apenas em nome de uma família que há 5 gerações habita pacificamente essa região do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Lailson. Crítica muito importante. E eu não sei como vai ser encaminhado, até a Monlês talvez saibam, tem isso, mas acho que não está muito definido ainda. A gente vai ter o planejamento, um plano diretor de arborização que está sendo desenvolvido sob orientação do professor Júlio, lá da UNB. Temos também essa parte de mobilidade. Eu acho que talvez no ano que vem a gente possa fazer algumas audiências específicas, uma de mobilidade, uma de arborização, e falar sobre esses temas, um de cada vez, para a gente poder aprofundar um pouco mais em cada um desses pontos importantes que tem no plano diretor. Além, é claro, o principal no plano diretor, que é zoneamento, expansão zoneamento, expansão e densidade. Mais alguém quer falar de alguma coisa, gente?
Ainda está cedo, a gente tem bastante tempo para dialogar. Eu quero falar bom dia a todos, e cumprimentar a população que se faz presente. É exatamente nessa participação que nós vamos construir um plano diretor. Mas eu queria fazer algumas observações. Eu acho que as nossas reuniões estão sendo meio vazias, tá? Eu acho que nós precisamos trazer para as reuniões, é uma opinião pessoal, posso estar errado, eu sou bem capaz de admitir isso. Nós vamos trazer assim, aonde nós queremos chegar e como nós vamos chegar. Quer dizer, nós queremos uma cidade assim, assim. Por exemplo, nós ouvimos aí do pessoal questão do cinturão verde, do pasteurizador ambulante, do frigorífico. Então, nós vamos dizer assim, pretendemos construir um frigorífico, porque eu sei que já é pensamento do secretário da Agricultura, de construir um frigorífico para batedor de frango e estimular a nossa produção, fazendo a sua melhor qualidade. Já sei também que é de pretensão dele, um pasteurizador ambulante, como foi pleiteado. Então, se nós fizermos um trabalho de cada secretaria, aonde queremos chegar e como vamos chegar, aí nós, sociedade, e nós, legisladores, teremos uma visão para a contribuição melhor, porque senão nós somos leigos no assunto, no tema especial de você e da sua equipe, talvez não tenhamos assim a condição própria de como é que nós queremos. Nós temos mais uma visão ainda opaca. Eu sugiro para você, talvez, a gente fazer reuniões específicas. Vamos tratar hoje do meio ambiente, ou na primeira parte, meio ambiente, depois desenvolvimento urbano, depois ensino, agricultura, transporte. Eu acho que nós avançaríamos mais. É uma sugestão para você refletir, e mesmo o doutor refletir, a gente já trazer com efetividade. Daí nós estaremos construindo a cidade que nós queremos chegar, entendeu? É uma sugestão. Muito obrigado. Isso aí. O plano diretor, lembrando que ele é um instrumento de organização da cidade, e ele acaba tocando esses outros temas todos, porque ele parte da organização do território, até onde vão os limites da cidade, para que região a cidade cresce, como se organiza o transporte. E aí você vai se preocupar na hora de dizer para onde ela cresce, onde está abastecimento de água, quando você vai dizer o transporte, aonde estão as universidades, aonde estão os pontos de atração de trânsito. E aí é por isso que ele espraia, digamos assim, o plano diretor, porque ele toca em todos esses outros assuntos, mas ele não substitui a administração municipal. A administração municipal decide o que fazer, os investimentos, ela é que administra. Agora, o plano diretor ele acaba tocando por causa disso. Quando ele organiza o território, ele toca nos temas de economia, educação, transporte, trânsito, mobilidade, todos esses temas. Por isso que a gente traz diagnósticos, traz propostas dentro de todos eles, dentro do plano diretor. E influencia na vida de todo mundo, nos aspectos econômicos e todos. Mas o plano diretor, até como uma coisa didática, o plano diretor não vai dizer vamos construir um frigorífico ou vamos construir um laticínio. Ele não substitui a administração pública, mas ele, digamos assim, na organização do território, ele diz, podemos construir um laticínio ou um frigorífico nessa região e não nessa região, por questões de abastecimento de água, disponibilização de infraestrutura, essas coisas, né? Para não estressar a infraestrutura do município. O que eu quero assim, contribuir, eu entendo, por exemplo, a questão da universidade construída próximo ao posto de gasolina. Quer dizer, isso faz parte do processo legal, porque já foi autorizado há algum tempo, não está começando agora, está quase na fase final. Mas se nós tivermos isso no plano diretor, que não pode ser construído, ou que essa área é assim, eu entendo que nós temos uma cidade mais planejada. Então, por exemplo, nós vamos fazer, de tal região, vamos fazer um parque ecológico. Então, nós estamos prevendo uma cidade, para daqui 20 ou 30 anos, com um parque ecológico ali. Agora, se nós construirmos um hospital e de um lado um posto de gasolina, do outro lado um posto de gasolina, aí já fica incoerente. Então, nós precisamos ter uma visão macro de uma cidade que a gente espera contribuir. E para contribuir nós temos que ter regra.
como o Laílson lembrou, regras que estarão para ser cumpridas por esse prefeito e por os outros prefeitos. Para os que vierem sucederem a administração, terão já um roteiro para fazer. Olha, não posso construir porque a sociedade vai me cobrar porque está no plano diretor. Porque o plano diretor é a maior lei do município, assim, entendo eu. Não, é a lei orgânica, né? O plano diretor, ela é um instrumento para organizar a estrutura da cidade, mas a lei orgânica. Bom dia a todos. E até eu não queria fazer um pronunciamento, que eu estou esperando que hoje nós temos o CONDERV, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, que vai nos auxiliar nessa questão do plano diretor. Mas eu resolvi fazer esse pronunciamento aqui sobre a fala do engenheiro agrônomo Laílson. E eu saio daqui hoje feliz com essa audiência pública, que se trata do plano diretor da nossa cidade, que é a espinha dorsal da nossa cidade, é o plano diretor. Laílson, quero te parabenizar por tudo que você falou aqui. Você, além do cidadão rioverdense, além do engenheiro agrônomo, conheço o seu trabalho, na sua atividade, nas suas empresas, e você pontuou várias coisas aqui erradas, que vêm dos planos diretores anteriores, que realmente, por tudo que você falou aqui, não funcionava mesmo. Mas eu quero acreditar agora, com esse auxílio do CONDERV, e nós vereadores aqui, e com o nosso prefeito, e toda a sociedade, nós engajar, para valer, para que esse plano diretor venha funcionar, que essa audiência aqui, que tenha outras audiências, para que nós possamos estar discutindo sobre o plano diretor da nossa cidade, que eu falei, a espinha dorsal. Sem o plano diretor, as coisas não acontecem da forma que tem que acontecer. E você foi muito feliz, você pontuou várias coisas erradas na nossa cidade, que você está coberto de razão. Eu saio daqui feliz e agradecido muito da sua fala, do seu esclarecimento. Você realmente é uma pessoa que mostrou que conhece sobre o plano diretor e está preocupado com a nossa cidade. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado. Maravilha. Mais alguém quer fazer uma fala? Seu nome? Bom dia a todos. Jadir Carvalho. Acho que a maioria do pessoal que está aqui já me conhece. Foi uma pena que eu cheguei tarde, peguei só o final da fala do rapaz ali. Fantástico. Ele resumiu, pelo menos do que eu soube, a maior parte do que precisava ser dito. Agora, ele deve ter dito também, e eu quero reforçar o seguinte: eu fazia parte do COMAN, Conselho do Meio Ambiente Municipal, na gestão anterior, que curiosamente o presidente do COMAN era o secretário de Meio Ambiente. Eu nunca vi falar um trem desse. Ou seja, um órgão que vai ser fiscalizador de um outro, ser chefiado pelo outro. Coisas, não vou dizer de Rio Verde, mas deve ser do Brasil inteiro. Agora, na época que eu fazia parte do COMAN, a gente via muito essas aberrações que esse rapaz disse aí, eu até não me lembro o nome dele, porque eu cheguei, ele já estava falando. Aqui se consegue algumas coisas, na época eu tirei umas fotos e botei na rede social. Consegue-se vender área verde aqui. Tem terrenos com placa de vende-se. Eu devo ter as fotos aqui ainda, mas não é o caso nosso. Tem os amigos do rei. Os amigos do rei pode tudo. Nós sabemos de um caso que lá no setor onde eu moro, não se era permitido comércio. Não sei se ainda não é, porque as leis mudam de acordo com as conveniências, infelizmente. E lá se construiu um posto de gasolina. É amigo do rei. Deixa para lá, não tem nada com isso. Nós só estamos alertando que se a lei for feita,
como ele bem disse, é para ser cumprida. Outro problema que nós não temos quem fiscaliza a lei. Uma vez eu fui fazer uma denúncia lá na Secretaria do Meio Ambiente e me foi dito pelo, até esqueci o nome do rapaz, parece Vinícius na época, que eles não tinham fiscal. Mas, então não adianta você fazer a lei e deixar o negócio correr solto. Quer dizer, fica a lei bonitinha no papel e o negócio não é cumprido. Agora, o mais importante que, resumindo, não vamos ficar nos atendo apenas na questão do meio ambiente, é que, igual está acontecendo com Rio Verde, acontece no estado e no país todo, as leis não são cumpridas. Alguém bem diz que faz as leis para ver se depois pega. Se não pegar, a gente cancela e depois vê se faz outra lei. Então, e o mais importante, gente, é fazer a lei de acordo com as necessidades, não é de acordo com as conveniências, não. Tá? Só esse alerta que eu queria dar, porque no meio ambiente eu tenho visto cada aberração aqui. Nós temos invasões aí. Nós temos uma aqui característica. O fundo ali do Clube Campestre, ali era uma área de preservação permanente. Eu tenho uma foto aérea dali, em 1971. Aquilo ali tudo era área verde. Aí foram, deixa o fulano, aí o cara invadiu, passa 5 anos, vai lá, requer um negócio e tal. Agora ali naquela curva, para quem vai entrar para Presidente Vargas, todo mundo sabe do problema que está dando ali, de ficar uma água represada quando chove. Aqueles 2 lotes, eu não vou afirmar com muita veemência, porque eu não vi a escritura, mas eu tenho para mim que aquilo ali é uma invasão. E nós fomos questionar por que aquela água está daquele jeito, e o secretário de obras nos disse que não pode passar uma rede ali, porque o proprietário não concorda. Então, você veja bem, uma coisa de interesse público ficou prejudicada pelo interesse privado. E aquele terreno era uma área de preservação permanente, foi aterrado com entulho. Eu tenho todas as fotos. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo em cima de coisa concreta. E nós estamos com um problema lá, que não pode abrir a canalização lá para a água sair para o córrego, porque o proprietário não concorda. Então, assim, eu não sei se ele é amigo do rei, se é parente do amigo do rei. Então, eu acho que, primeira coisa, gente, vamos pensar Rio Verde como gente grande. Já passou a fase de currutela. Nós temos que pensar igual cidade grande. Porque senão a cidade está crescendo. Eu ouço muito na rádio falar, não, é uma cidade pujante, e não sei o quê, e não sei o quê. Rio Verde tem 250, já tem gente já jogando quase 300 mil habitantes, porque eles acham vantagem falar que tem esse tanto de gente. Se tiver esse tanto de gente burra, não vale uma pessoa inteligente. Então nós temos que começar a pensar grande, e esse é o momento. Obrigado. Só para dar um aspecto didático, o plano diretor e a organização do território se preocupa principalmente com 3 coisas. Claro que as outras coisas têm a ver com isso. Expansão, quanto a cidade cresce para onde, densidade, quanto a gente aceita grandes edifícios, se concentra muitas pessoas em poucos lugares, ou se deixa loteamentos muito vazios. E o terceiro tema é zoneamento, que é exatamente isso que você falou. Aonde pode se colocar grandes empresas, grandes indústrias, pequenos comércios, quais são as áreas que são simplesmente residenciais, áreas de uso misto. Então, geralmente, a gente faz um mapinha. Dentro das avenidas, das ruas que cortam os bairros, você libera o uso de comércio. Dentro dos bairros, predominância de usos residenciais, podem ter algumas exceções. Essas coisas, esse ordenamento, isso faz tudo parte, isso é o principal do plano diretor. O plano diretor é para instituir isso, certo? É claro que ele espraia um pouco, ele entra em outros temas, mas isso está dentro do plano diretor, isso é o essencial da nossa lei. Mais alguém?
Tem mais alguém, gente? A gente tem mais um tempinho, mas se não tiver mais ninguém, vamos caminhar para o encerramento, para a gente aguardar a próxima data. Acredito que teremos mais reuniões, talvez acabem sendo reuniões menores. A reunião passada foi bem mais cheia, né? Talvez até por causa dessa nossa decisão muito acertada, volto a repetir, de adiar um pouco, de discutir isso com um pouco mais de tempo, de não fazer isso só com 2 audiências públicas. A lei obriga a fazer 2, essa seria a segunda. Mas nós faremos mais, bem mais, não tem número máximo de audiências. Você leva o microfone para ele? Goiânia mesmo está fazendo muitas audiências públicas para discutir a revisão do plano diretor deles. Nome, hein? Diga seu nome. Alair Martins. Como sugestão ao grupo de trabalho, você vê que, como foi dito aí, está com 300 mil habitantes, e aqui tem vários segmentos que está representando. Sugestão que você disse que começou esse trabalho em maio, que compartilhasse isso nos segmentos, nas instituições, Sindicato Rural, ACIV e etc. e tal, para aquecer a discussão, enriquecer a proposta, para a gente ter certeza que erraremos menos, não é? E desafia as pessoas que ele tem até tal época para apresentar sugestão. Eu tenho conversado bem pouco com o Luiz Fávero. A minha preocupação em Rio Verde, que é um plano diretor de Rio Verde, mas 90% do foco do plano diretor é para a zona urbana, a urbanização, a ocupação territorial dos bairros. E eu vejo, de certa forma, uma pobreza, não é? De um plano diretor do município com o foco no desenvolvimento rural. Isso nos leva a crer que nós não estamos valorizando quem mantém essa cidade. 300 mil hectares aí, milhões de toneladas que gera ECM, que movimenta a economia. Então, o nosso pessoal de campo, digamos que tem 300 mil, 200 mil na cidade, nós temos 3 mil pessoas no campo. E que me desculpa a ausência da nomenclatura, né? Tudo que se faz às pessoas, lá no fecho diz o seguinte: para dar dignidade e cidadania. Ninguém fala na ruralania, né? Que é valorizar o cara do setor rural. Você imagina aqui que nós temos energia no campo, uma monofásica, que o cara perde leite porque não pode chover, que cai energia. Hoje já estão sugerindo que quem produz leite tem que ter um grupo de gerador para abastecer ele. Vi uma crítica, né? E por um lado justa, mas injusta. Essa semana eu vi um vídeo de caminhão de ração, caminhão de leite encravado na zona rural. O cara, viva Rio Verde, viva o prefeito. O cara não viu que nós temos 1.300 milímetros de chuva, quer dizer, após uma chuva. Então, por que não, igual o cidadão falou ali, sonhar num plano de curto, médio e longo prazo, começar o asfaltamento das nossas cidades, das nossas estradas municipais. A exemplo, né? Não posso exemplificar isso, mas se você for no Paraná ou em São Paulo, que uma cidade da outra 5 quilômetros, 3 quilômetros, é tudo asfaltado. Os municípios se uniram em parceria, estradas rurais municipais asfaltadas. Esse povo do campo não merece um pouquinho dessa tratativa que se chama de cidadania? Você imagina, né? Isso serve para desgastar prefeito durante o período chuvoso. Dá uma olhada na situação do transporte escolar, o tanto que esse povo sofre para trazer aluno para a cidade, aluno perde aula. Então eu, como sugestão, que joga isso numa transparência institucional das entidades, e pedindo sugestão e tal, e vamos pensar um pouquinho numa infraestrutura rural, de ruralania ou cidadania no campo, coisa que pareça. Tá bem? Obrigado.
Maravilhoso, Alaí. Eu, inclusive, me preocupo também muito com isso. O plano diretor, ele atinge os limites do município todo, mas ele acaba se preocupando muito com a cidade. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a qualidade de vida no campo mesmo. Eu acho que essa questão da energia deve ser resolvida a partir do momento que a gente tenha essa democratização da energia solar como opção de estabilidade, porque você pode até chegar à energia da CELG lá, mas você tem a energia solar, você consegue melhorar a qualidade da energia e manter ela durante mais tempo, não ter menos falhas, né, para não perder produtos, essas coisas. E eu acho que se a gente conseguir botar esse debate, é importante a participação do pessoal do campo também nas reuniões do plano diretor, para a gente avançar nesse ponto. Porque quem não chora não mama. A gente precisa sim dar qualidade de vida no campo e nos distritos da cidade. É um desafio para o Brasil levar qualidade de vida para as pequenas cidades e para as pequenas povoações, as pequenas localidades. Bom, gente, eu acho que a gente vai encerrando agora, então. Foi muito boa a nossa reunião. O Luiz vai fazer uma fala de encerramento, né? Quero agradecer a presença de todos e a gente deve marcar a próxima no início do ano, mas vamos fazer muitas reuniões agora para aprofundar bem os nossos temas e terminar com um plano diretor, um acordo bom com a sociedade, contribuições boas como as que vocês trouxeram e criar uma sinergia com Câmara e Prefeitura para a gente conseguir construir uma cidade cada vez melhor. Nós agradecemos a presença de todos e oportunamente a gente vai estar convidando vocês para participar das reuniões setoriais que nós vamos fazer nos bairros. Eu acho que a presença é importante dos vereadores, né? A gente vai comunicar nos distritos também. E só falando para o Alair que o plano, esse que está em vigor, ele não contempla planejamento rural, mas esse próximo está na nossa intenção fazer um planejamento. Acho que a única coisa que já está pronta no rural é o zoneamento, que no meu entender ele está pronto, né? E as outras questões serão tratadas realmente com bastante responsabilidade. O que acho que a gente tem que chamar para a gente nas discussões, todas elas, por mais difícil que elas sejam, tratar todos os assuntos com grande responsabilidade, porque isso está na nossa mão. Obrigado a todos e até a próxima.